ajuda. E para a gente continuar então a discutir os desdobramentos dessa guerra e as perspectivas também de paz no Oriente Médio, a gente conversa agora com Nasser Khashoggi, ele que é diretor do Aressala, Centro Islâmico do Brasil. Nasser, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso O Povo News. Importantíssima sua participação hoje com a gente, porque ao longo dos últimos dias a gente conversou com alguns iranianos que, de certa forma, comemoraram esse ataque norte-americano contra o Irã, exatamente porque, na visão deles, o atual regime é muito autoritário, perseguia as pessoas, torturava, e eles destacaram aí a necessidade de mais liberdade, né, e também de superação da atual crise econômica. Como é que você avalia essa situação em que iranianos colocam a questão da soberania de lado e afirmam que era preciso um ataque dessa dimensão de Estados Unidos e Israel contra o Irã? Muito bom dia. Muito bom dia, Ítalo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Espero que esses dias passem o quanto antes. Guerra é uma situação muito dolorosa, né, para todas as pessoas, especialmente para quem as vive. O povo brasileiro ainda não sabe o que é sofrer uma guerra, e espero que nunca passe por isso. Bem, sobre a questão das pessoas que comemoram esses ataques, eu não acho que é algo sensato a pessoa comemorar o ataque à soberania do seu próprio país. O Irã, como qualquer outro país, possui pessoas que não estão de acordo com o seu modelo de Estado. Esse modelo que está em vigor desde 79, não é o modelo perfeito, mas ele teve a aprovação de mais de 98,2% da população iraniana por meio de um referendo. Não sei se vocês sabiam desse detalhe, mas após a Revolução Islâmica do Irã, Imam Khomeini fez questão de colocar o modelo islâmico, antes dele entrar em vigor, em referendo. E 98% da população aprovaram o modelo islâmico de governo dentro do Irã, que é baseado no Alcorão, baseado na supervisão de um líder, o líder esse que, muito pelo contrário do que a mídia ocidental divulga, que é um ditador, que é autoritário, não é muito bem assim, né? O sistema de Estado, o modelo de Estado dentro do Irã, ele é um modelo muito misto. Tudo foi feito para proteger a identidade islâmica e a identidade iraniana do povo iraniano. Antes da Revolução Islâmica, as tentativas do Shah Reza Pahlavi era de ocidentalizar o Irã, em meio de leis e revoluções brancas e projetos que transformariam a sociedade iraniana como uma sociedade ocidental. E os iranianos não aceitavam isso. Inclusive, uma das principais faíscas que fez essa revolução começar foi justamente por meio de leis que proibiam cerimônias religiosas, proibiam o uso de véu. Eu tenho uma das minhas bisavós, ela ficou anos de usar véu na rua. Portanto, a Revolução Islâmica, ela veio para afirmar a identidade islâmica e a identidade iraniana. Algumas imagens que a gente vê antes da Revolução, essas imagens das mulheres sem véu, do povo feliz, isso não representa a verdadeira situação da sociedade iraniana, porque o Irã vivia em um caos. Mais de 68% da população iraniana era analfabeta. O Irã dependia mais de 70% do seu faturamento do petróleo. O Irã todo, esse país que é quase 1,5 milhão de quilômetros, só possuía 40 quilômetros de estradas. São números absurdos. A expectativa de vida dentro do Irã era mais ou menos 55 anos. Então, a situação dentro do Irã era gravíssima dentro do regime Reza Pahlavi, que essas mesmas pessoas estão comemorando hoje a morte do líder e ataque à soberania. Portanto, com base nessa
nesses fatos, eu não acho que seja algo que merece uma comemoração. O Estado e o regime do Irã é como qualquer outro Estado, qualquer outro modelo, possui suas falhas, possui seus problemas internos, e isso precisa ser discutido internamente. E dentro do Irã existem instituições que podem fazer essas discussões e diálogos internamente do Irã. Eu queria só deixar mais uma última fala aqui, antes de partir para a segunda pergunta, e eu me coloco à sua disposição para tirar qualquer dúvida. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Irã não atacou nenhum país. Na verdade, nos últimos 200 anos, o Irã não atacou nenhum país. Sendo que hoje, os Estados Unidos, talvez o Irã seja o 10º ou o 12º país a ser atacado. E o curioso é que, depois que essa guerra começou, ninguém mais fala quem começou essa guerra, né? Não foi o Irã. O Irã está se defendendo, o Irã está defendendo a sua soberania, e as áreas civis que estão sendo atacadas, na verdade, como o seu convidado mencionou agora há pouco, não são muito bem, não é muito bem desse jeito, né? Existem acordos acordos militares entre os países vizinhos do Irã, onde abrigam milhares de soldados e militares americanos. E essas bases, elas elas foram utilizadas para atacarem pontos importantes dentro do Irã, inclusive a escola, onde mais de 160 meninas, crianças, foram mortas. Essa base, ela fica no Bahrein. Os aviões que partiram para atacar essa escola ficam no Bahrein. E esses pontos que foram atacados pelo Irã foram justamente para poder preservar seus interesses. Isso faz parte de qualquer autodefesa de país. Tirar as ameaças que estão em suas voltas. E as áreas que o comentarista falou sobre áreas civis são pontos onde soldados e militares americanos, concentrações de soldados americanos, que ao invés de ficarem em locais militares, estão em pontos estratégicos como hotéis de luxo em Dubai, apartamentos em Bahrein, residências em Catar. Então, tudo isso o Irã sabe, né? A sua inteligência identifica os locais desses pontos, e eles atacam e estão dentro do seu direito de se defenderem. Perfeito. Tá então aqui o Nasser, né, trazendo essa visão também muito